Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, repita comigo esta oração. Diga: Senhor Jesus, eu preciso da tua palavra. Fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 13, verso 3. Êxodo, capítulo 13, verso 3. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração. Deixa Deus falar contigo nesta noite. Como é gostoso estarmos na presença do Senhor. Êxodo, capítulo 13, verso 3. Na versão NVI diz assim: então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Numa outra versão diz assim: e Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Diga glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu queria pregar de uma forma um pouquinho diferente, não somente no sentido de pregador, uma mensagem, mas como um pai espiritual, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de lembrança de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. É impressionante, irmãos, quando nós estudamos o comportamento humano, quando você vai na psicologia, psicanálise e outras ferramentas, é impressionante que todas essas ferramentas, elas tentam estudar algo no ser humano, que na verdade, por mais que estudem, não conseguem explicar. O ser humano, irmãos, tem algo muito esquisito dentro dele, que como é difícil a gente entender isso. Existe um padrão dentro de nós, que é o seguinte: é impressionante como nós temos uma memória muito longa para as coisas negativas. É impressionante como a gente guarda por muito tempo decepções, frustrações, chateações, expectativas, coisas que nos desagradaram. Às vezes uma expectativa que a gente tinha que alguém fizesse algo, ela não fez daquilo do jeito que nós queríamos. Palavras que nos machucaram, palavras que nos ofenderam, pessoas que desapontaram a gente, erros, falha dos outros, erros e falhas próprias. Às vezes a pessoa mais difícil da gente perdoar é a gente mesmo. É impressionante como a gente guarda muito bem e a gente não esquece. Se eu desse uma folha para cada um agora aqui, uma caneta, e pedisse assim: escreva 10 coisas negativas que aconteceram nesta semana, a gente lembraria rapidinho. É porque naquele dia ela não falou isso, é porque ele foi grosso comigo essa semana, é porque... e a gente faz rapidinho a lista. Mas você fala assim: agora me escrevam 10 coisas maravilhosas que aconteceram esta semana, a gente ia ficar assim: deixa eu pensar, deixa eu lembrar o que aconteceu. Irmãos, é impressionante isso, como a gente tem uma facilidade para guardar as coisas ruins, mas como a gente tem a memória curta. Parece que dá uma amnésia. Amnésia é a perca total ou parcial da memória. Para as coisas boas a gente esquece rapidinho. As coisas maravilhosas, bênçãos de Deus, ou coisas boas que as outras pessoas fizeram, atitudes que nos abençoaram, atitudes de amor, de carinho, como a nossa memória é curta e a gente esquece tão rápido. Nesse texto que nós lemos, é impressionante como Moisés já estava prevendo isso. Esse texto, essas palavras de Moisés para o povo de Israel, sabe quando elas foram ditas? Na mesma noite que o povo saía do Egito. 400 anos como escravos. Quantos anos, igreja?
400. Não foram um dia, não foram 2 dias, nem 40 dias, nem 400 dias. 400 anos. Escravos, sendo humilhados, espancados, injustiçados, sem liberdade, passando fome, com todo tipo de sofrimento. Famílias que estavam há gerações e gerações, tataravô escravo, bisavô escravo, o vô escravo, todo mundo sofrendo. Eles estão saindo do Egito. Deus prepara essa bênção. Deus usa este homem Moisés para arrancá-los do Egito, para levá-los para uma terra maravilhosa. Mas na mesma noite que eles estão saindo, Moisés já diz: gente, lembra, não se esqueça da onde vocês saíram. Ele diz: lembrai-vos da servidão na casa do Egito. Não se esqueçam disso. Não é à toa que inúmeros versículos da Bíblia começam com essa expressão: lembrai-vos. Lembrai-vos. Vamos lembrar o que Deus fez, vamos lembrar de onde Deus nos tirou. Não esqueçam. E se na Bíblia existe isso, irmãos, é porque é sério. E cada domingo que nós participamos da ceia, para mim é sempre algo muito especial. E é impressionante, irmãos, a sabedoria divina. Por que Jesus instituiu a ceia? Se nós lemos lá em 1 Coríntios 11, depois eu vou estar lendo, diz o que? Fazer isto em memória. Olha como Deus foi estratégico. Olha como Deus foi sábio. Ele falou: eu vou criar esse povo, eu vou salvar esse povo, mas que eles participem da ceia. Por isso nós tomamos a ceia todo mês, que é para fazer a gente o quê? Lembrar. E nesta noite, uma noite muito importante do Senhor na sua vida e na minha vida, abra o seu coração para Deus falar contigo. Será que muitas bênçãos que Deus já fez em nossa vida já não caíram, irmãos, no esquecimento? Se Deus manda lembrar, porque é preciso. E eu queria fazer um diagnóstico com todos nós aqui, para ver como que anda o nosso coração, a nossa memória. Alguns sinais de amnésia, alguns sinais de esquecimento. Quer ver um deles? Primeiro teste. Um teste de uma pessoa que já esqueceu é quando ela anda muito reclamona. Quando ela reclama demais. Por que você não está dando risada? Já pegou já na primeira? Já é assim? Já? Fala para o irmão: para de reclamar, pelo amor de Deus. Uma pessoa, irmãos, que só reclama é uma pessoa que já esqueceu. Ah, Deus não me ama, que adianta servir a Deus? Ah, que dá tudo errado comigo, eu estou cansada disso. Ah, porque aquilo, e porque não sei, porque a coisa desse jeito, porque é uma bagunça, porque é uma desordem, e não sei o que, e reclama. Porque quando você encontrar alguém reclamando muito, é porque ela já esqueceu. Um dia, eu estava conversando com a minha esposa, a pastora Thalita, e eu estava muito cansado, e eu comecei a reclamar. E eu tinha dirigido muito aquele dia, dirigi muitas horas, tal quilômetros, e eu estava com os braços tudo doendo assim. Falei: eu estou cansado de dirigir, cansado de ter que ir para cá, ter cansado de ir para lá. E sabe, irmãos, que a pastora Thalita, assim, o aconselhamento dela é muito longo, sabe? Ela é igualzinho o meu, assim, ela dá muitas voltas assim, sabe, né? Não, irmãos, e ela foi assim, o aconselhamento dela foi 3 palavras, quase 2,5, né? E ela falou assim: anda a pé. Ah, irmãos, aí eu lembrei quando eu tinha 16 anos de idade, que eu trabalhava de office boy e não tinha carta, não tinha nem carro. E aí eu lembrei o que é andar de pé, andar a pé. Na hora comecei: te agradeço, meu Senhor. É impressionante. Está difícil esse trabalho? Só lembrar um pouquinho como é ficar desempregado. Viu? Já para de reclamar na hora. Só lembrar do que é olhar aquele dia, não ter dinheiro na conta. Está vendo como a gente esquece? Está reclamando demais. Uma outra característica de alguém que já começou a esquecer ou já esqueceu tudo é a pessoa melindrada, chateadinha, mimimi, frescura demais. Ah, irmãos, como eu estou cansado de gente frescurenta. Fala para o irmão: para de ser frescurento, pelo amor de Deus.
Ô coisa que cansa, ô gente que cansa, é gente frescurenta, viu, irmãos? Você está cansado também? Tudo magoa, tudo chatadinho. Porque não é desse jeito, porque não falou. E aquele biquinho. Eu vou mais também. Para com isso. Irmãos, gente, mimimi é porque já esqueceu. Uma das maiores estratégias para a gente perder um milagre é ficar de biquinho, chateadinho. Você lembra a história de Naamã, 2 Reis, capítulo 5? Naamã, general da Síria, homem poderoso, famoso, homem bem sucedido, mas cheio de lepra. Está podre aquele homem, moribundo, quase morrendo já. Aí ele fica sabendo que lá em Israel tem um profeta que se ele ora as pessoas são curadas. Profeta Eliseu. Ele está indo lá com a sua comitiva, com ouro, para impressionar o profeta. O profeta nem atende o homem, manda um assistente. Aí sabe o que ele fica? Porque mandou o auxiliar. Pastor Ney foi orar por mim, mandou o pastor auxiliar. Acho que eu nunca ouvi esse negócio, viu, irmãos? Acho que eu nunca vi isso. Aí o profeta falou assim: mergulha no Rio Jordão. 7 mergulhos. Esse riozinho aqui, parento. Da onde eu vi tinha uns rios melhores. Aí teve ali um abençoado de Deus, um servo do capitão, falou assim: ô chefe, para de mimimi. Fala para o seu irmão: para de mimimi. Fala para ele aí. Ô chefe, para com isso. Você está com lepra, você está podre, homem. Você está morrendo, homem. E vai perder um milagre por causa disso. E ali Naamã escutou o servo, parou de mimimi, mergulhou no rio. E no 7º mergulho ele foi curado. Essa aqui, ai meu Deus do céu. Jesus. Posso pregar, irmãos? Vocês estão com medo, né? Faz essa cara, né? Uma outra característica que alguém já esqueceu: tudo é difícil. Tudo é difícil para ela. Como é difícil ser crente. Porque não pode isso, porque não sei o quê. Porque como é difícil estar no ministério, porque tem reunião, porque tem treinamento. O pastor convoca a gente, e não sei o quê. Tudo é difícil para ela. De Jesus é não sei o quê, porque não pode isso aqui. Irmãos, para com isso. Ser de Jesus não é coisa difícil, coisa nenhuma. Ser de Jesus é maravilhoso. Difícil é você ser servo do capeta, do diabo. Jesus é maravilhoso. Jesus nos aceita como nós estamos. Ele limpa as nossas feridas, Ele cura a nossa alma, Ele nos liberta, Ele nos restaura, Ele nos dá futuro, Ele traz alegria ao nosso coração, Ele nos abençoa, Ele nos prospera, Ele faz a gente uma família nova, uma vida abençoada. É maravilhoso ser de Jesus. E sabe o que mais? Jesus ainda faz tudo isso por nós e chama a gente de amigo, chama a gente de filho, chama a gente de irmão mais novo. Agora vai servir o capeta para você ver. Misericórdia. Gostei desse misericórdia mesmo. Sabe como um capeta chama aqueles que servem ele? Cavalo. Jesus faz tudo e deixa você livre ainda para escolher. Você não é obrigado a fazer nada. Ele dá toda a liberdade. Ele faz: eu faço tudo por você, e ainda deixa você livre. O diabo faz tudo, ainda te chama de cavalo, escraviza você. Quando a minha família se converteu, irmãos, a Jesus há quase 40 anos atrás, meu pai e minha mãe eram extremamente envolvidos em terreiro de umbanda, todas essas coisas. Minha irmã mais velha, a pastora Rose, era aquela pessoa que recebia os enxus lá. Por isso que ela tem uma pegada boa assim de libertação, sabe? Quando tem uns irmãos muito capetados, eu mando tudo para ela. A pastora Rosa foi fera nisso. Ela e o Cezão, né? O Cezão também tem a pegada, né, Cezão? Eu mando tudo para ela. E sabe, irmãos, como foi difícil meus pais se converterem. Além do diabo ter acabado com a vida deles, a família toda, ele ficava ameaçando. Ameaçava a minha irmã, dizendo que se ela parasse com aquilo, ela ia morrer. É assim que o diabo faz. Irmãos, um dia eu fui andar de cavalo, minha primeira e última vez. E eu fui ali andar de cavalo, o rapaz, um instrutor, ele falou: olha, tem que fazer assim. Depois eu falei: olha, não deu nada certo, nunca mais vou andar nesse negócio aqui. Ele falou assim: mas por que não deu certo? Eu perguntei: por que não deu certo? Ele falou assim: claro, eu vi o senhor andando com o cavalo, o senhor fez tudo errado. E ele falou assim: olha, aqui está a rédea e tal.
É rédea que chama, né? Falou, se você quer que o cavalo vá para a esquerda, você puxa ele para cá. Se você quer que ele vá para a direita, você puxa ele. Aí o senhor ficou assim, cavalinho, por gentileza, vem para a esquerda. Não deu certo. Ele falou, não, o senhor pega o negócio e puxa. E assim o diabo faz com a gente. E agora para Jesus é tudo difícil. Mas a gente fazia cada besteira. Quem já fez muita besteira antes de ser de Jesus aí? Quem já fez muita besteira? E em show, ficava 2 horas, 2 noites na fila de show. A gente não aguenta 10 minutos para entrar na igreja, para sair da igreja. Gastava o dinheiro com cigarro, com bebida, para dar uma oferta, é um perrengue que só. Todo culto esquece a carteira no carro. Puxa, eu até queria dar uma oferta hoje. O senhor sabe meu coração, né? E é tudo difícil. Mudou o tempinho um pouquinho. Mas está muito frio hoje. Mas vou fazer jejum da dor de barriga. Pastor, eu não consigo fazer jejum da dor de cabeça. Claro que dá dor de cabeça. Não vai dar dor de cabeça? Claro que dá. Mas quando ia fazer exame, 12 horas lá, tem que fazer o exame, fica. E a gente fazia cada coisa maluca. A gente fazia cada coisa. E parece que depois que a gente vem para Jesus, é uma frescura só. Tudo é difícil para Jesus. Se tudo está sendo tão difícil, irmãos, é porque talvez você já esqueceu ou está esquecendo. Uma outra característica é a nossa falta de paciência com os outros. Nos ministérios, na igreja, na família e na casa. Irmãos, você lembra da onde Jesus tirou você? Da libertação, da depressão, de uma vida cheia de dívidas, um casamento destruído. E às vezes nós não temos mais paciência com os outros. Não temos mais paciência com os mais simples e mais limitados. E ficamos assim tão chefinho das coisas. Você lembra do que a igreja fez por você? Você lembra como a igreja te aceitou? Essa semana eu tive uma experiência. Terça-feira à noite eu fui levar um adolescente lá para minha casa, para a célula. E eu percebi que ele estava um pouquinho nervoso. Por volta de uns 15 anos. Eu falei, você está nervoso, filho? Pastor, hoje é a primeira vez que eu vou dar um estudo na célula. E eu falei, fica calmo, Deus vai te capacitar. E depois eu fiquei ali, vendo ele dar o estudo, umas 7, 8 pessoas. E eu fiquei imaginando ele assim, talvez daqui uns 10, 15 anos. Talvez ele sendo um grande pregador. Fiquei pensando, será que ele vai esquecer a oportunidade que foi dada para ele? Às vezes nós esquecemos, irmãos. Às vezes nós estamos aí meio chateados, sem paciência com algum líder, com alguém do grupo. Mas você já esqueceu que talvez tem gente também tendo muita paciência com você, que não está aguentando você. Quando nós começamos a esquecer, irmãos, paciência vai embora. Ontem Deus me deu o privilégio, ontem eu estava na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Estive sexta-feira aqui no culto. Fui e voltei ontem mesmo. Preguei para quase cerca de 3.000 jovens. E hoje aqui nos 3 cultos. Mas irmãos, eu não me esqueço. Lembro uma vez no começo, irmãos, quando eu preguei, teve um dia que eu preguei tão mal, mas tão mal. Tem dia que quando você prega mal, você já sabe que você pregou mal, né? Aí você quer sumir naquele dia. Aí vem todo um pastor, aí vem aquela fila de oração, você quer sumir de vergonha, né? E aí um dia eu preguei assim tão mal. Aí veio uma irmã assim, ela esperou a fila inteira embora. Eu querendo louco embora para a igreja, de vergonha que eu estava, embora para casa. Ela chegou assim, pastor, eu passei numa livraria evangélica e comprei um livro para o senhor. Eu pensei que era um livro assim, Deus está contigo. Ia dar uma animada na coisa, né? O livro era assim, como pregar melhor. Falei, valeu, irmã, justo hoje. Valeu. Mas eu não me esqueço. Não esqueça das oportunidades, das chances. Não esqueça aquilo que tem sido feito. Mas por que, irmãos, é tão importante a gente lembrar? Quando nós lembramos do que Deus fez por nós, do que as pessoas têm feito por nós, do que a igreja tem feito por nós, quando nós lembramos disso, irmãos, sabe o que começa a acontecer? A gente começa a valorizar aquilo que nós já temos. E a palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 25, quem for fiel no pouco será colocado sobre o muito.
Mas para ser fiel no pouco, tem que valorizar aquilo que tem. E se nós esquecemos de onde estamos, nós não iremos conseguir valorizar. Por isso, se lembre e valorize aquilo que Deus tem te colocado. O maridão que está aqui, se lembre quando ela casou com você. Não esquece não, viu? Irmã, põe umas fotos lá, viu? Magrinho, feio, quebrado. E ela escolheu você. E agora você está aí todo safadão olhando para outras mulheres, né? Lembra como você era. Quando a gente lembra, irmãos, nós valorizamos. Por isso que se torna maravilhoso servir ao Senhor Jesus. Quanto mais eu não me esqueço do que Ele fez por mim, mais eu sirvo a Ele com muito amor, com muita alegria. Quanto mais eu lembro do que Jesus fez por mim, fica fácil viver em santidade e pureza. Não é difícil ser crente, é maravilhoso. Não é que eu não posso fazer isso, é cheio de regras que eu não posso fazer. Não, eu não faço isso porque eu não quero. Eu não tenho mais prazer em fazer essas coisas, porque eu quero agradar aquele que me chamou, aquele que me escolheu, aquele que restaurou a minha vida. Quando eu tenho Jesus, irmãos, e eu lembro do que Ele fez, é fácil servir a Deus. É fácil participar daquilo que exige, ir em reuniões, e fazer tudo o que é necessário. Nós temos, graças a Deus, nossa igreja, centenas de servos. E sabe por que eles servem com tanta alegria? Porque eles sempre estão sendo lembrados do que Jesus fez por eles. A lei, irmãos, a lei judaica, a religiosidade, presta atenção, ela trabalha na recompensa. Durante a lei, a pessoa, ela tinha que fazer o certo para ser recompensado. Então ela servia para ser abençoado. Ela obedecia para receber a bênção. Mas a partir, irmãos, de Cristo Jesus, a partir da cruz, nós vivemos no período da graça, no período do amor, aonde nós não fazemos para ser abençoados. É porque somos abençoados é que então fazemos. É porque nós reconhecemos o amor de Deus, então nós servimos a Ele com alegria. Quem está entendendo, diga amém. Quando você lembra do que Deus fez, o que os outros fizeram, você vai valorizar mais então o que você tem hoje. E quando você valorizar mais o que você tem, novas bênçãos serão produzidas na sua vida. Por isso, gratidão, irmãos, é algo que gera muita bênção. Porque quando você expressa a sua gratidão, você está reconhecendo o que Deus fez. Mas vamos voltar ao versículo 3. Moisés advertiu aquele povo e disse: lembrai-vos, mas não lembrem somente dos anos de servidão no Egito. Veja bem, irmãos, ele não está falando para nós ficarmos presos ao passado, amém, igreja? Não é para nós ficarmos presos ao sofrimento, porque ele disse do que vocês saíram do Egito, ou seja, já tinham saído. Nós já não estamos mais no Egito, nós somos uma nova criatura, pois está escrito: aquele que está em Cristo, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Não é para nós ficarmos presos, mas é para nós lembrarmos de onde o Senhor nos tirou. Mas ele também diz àquele povo: não lembre somente o que vocês sofreram no Egito, mas lembre-se também da forma poderosa que Deus tirou vocês do Egito. Não é somente para lembrar do sofrimento, mas é para lembrar como Deus tirou. A mão poderosa. Você lembra quando a mão poderosa de Deus se manifestou na sua vida? Irmãos, que nesta mensagem Deus possa encher o teu coração de fé e esperança, porque quando eu lembro do que Deus fez na minha vida, eu não somente valorizo o que eu tenho, mas o meu coração se fortalece. Você está preparado para ouvir isso? Porque quando eu lembro do que Ele fez, o meu coração se enche de fé e esperança, porque eu sei que Ele é o mesmo. Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Se Ele já operou uma vez, Ele vai operar, pois a Bíblia diz que agindo Ele, ninguém irá impedir. E Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Levante as suas duas mãos e declare: se Ele já fez uma vez. Diga mais uma vez: se Ele já fez uma vez. Levante para o seu irmão e diga assim para ele: Ele vai fazer de novo. Com mão forte Ele os tirou. Vamos lembrar como Deus tirou aquele povo do Egito.
O coração do faraó estava duro. Ele não queria permitir que o povo de Israel saísse. Então Deus começou a mostrar o seu poder. Aquelas pragas que vieram, irmãos, não vieram por raiva de Deus. Deus não se alegra no sofrimento, mas foi para amolecer o coração. Você sabia que cada praga que aconteceu, cada ação de Deus no povo de Israel, no povo de Egito, foi para mostrar o poder de Deus em relação ao panteão egípcio, em relação aos deuses egípcios. E eu queria encerrar essa mensagem te lembrando um pouquinho de quem é o Deus a qual você serve. E é tão gostoso fazer isso. A primeira praga, a Bíblia diz que Deus transformou a água em sangue. Você lembra disso? Principalmente as águas do rio Nilo. O rio Nilo era um deus dos egípcios. Eles adoravam aquele rio. E quando Deus fez aquilo, mostrou que Ele era o verdadeiro Deus. A água simboliza a vida. E o sangue de Jesus simboliza a vida que também nos derramou na cruz do Calvário por nós. Que nessa noite, que Deus possa lembrar ao seu coração, à sua mente: eu sou o Deus que gera toda a vida. Eu sou o Deus que pode gerar alegria ao seu coração, que pode gerar entusiasmo, porque Deus nos chama e chama cada um de nós nessa noite. Você está ouvindo o chamado do Senhor? Chega de enfrentar a luta reclamando, chega de enfrentar as lutas da vida com mimimi. A Bíblia diz que é nosso dever é enfrentar com bom ânimo. Eu venci o mundo, e se ele venceu, nós iremos vencer também. Então tenha bom ânimo, se alegre na sua adversidade. Ele é a nossa vida. A segunda praga, as rãs encheram todo aquele território. Havia a deusa da fertilidade, e o símbolo dela era a rã. Quando Deus enviou aquelas pragas, Deus estava mostrando: Ele é o único Deus acima de todas as coisas. Depois Moisés pegou o pó da terra, e daquele pó, piolhos e outros tipos de insetos pequenos, virou uma grande epidemia, infestou o Egito. E Deus estava mostrando: Ele é o dono de toda a terra. Você serve ao Deus que é o dono de todas as coisas. Depois vieram as moscas. Você já tentou dormir com o pernilongo no seu ouvido? As moscas simbolizam os pernilongos, o desconforto. Mas tem algo, irmãos, impressionante em todas essas pragas. Olhe para cá. Todas essas pragas, elas caíam só sobre os egípcios, mas no povo hebreu não caía. Numa casa caía, na casa do lado não caía. O piolho entrava numa casa, não entrava na casa do outro. As moscas entravam numa casa, mas não entravam na casa do outro. Sabe o que significa, irmãos? Deus é aquele que traz o nosso conforto. Você precisa de conforto, consolo. Depois vieram os rebanhos. Os rebanhos dos egípcios foram todos mortos, animais. O rebanho simbolizava a economia. Mas na casa do hebreu nenhum animal, nenhum rebanho se perdeu. Sabe o que significa? Deus é aquele que nos protege no meio das crises financeiras. Não tenha medo. Talvez você está assustado. A crise pode estar totalmente ao seu redor, mas aonde o servo do Senhor está, não será atingido. A palavra de Deus diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Úlceras, enfermidades pelo corpo, mas aonde havia o hebreu não havia enfermidade. Jesus é o médico dos médicos. Ele ainda está curando e vai curar hoje em nome de Jesus. Depois vieram as chuvas de granizo, de pedras, mostrando que Deus está sob o controle de todas as coisas. Até a natureza obedece a Deus. Depois vieram os gafanhotos que devoraram as plantações, mas na casa dos hebreus não devoraram, simbolizando que o nosso Deus, Ele é o provedor de toda a necessidade. A palavra de Deus diz: o meu Deus suprirá toda a minha necessidade. Está preocupado? Clame o Deus provedor, que tira da onde não tem. Se coloque de pé neste momento, glorificando a Deus. A nona praga. Coloque a mão em seu coração, olhe para cá. A Bíblia diz que trevas encheram aquele lugar. Não foi um eclipse não, solar, alguma coisa assim não, irmãos. Foi uma escuridão total, que as pessoas não conseguiam enxergar um palmo na sua frente. Olhe para cá. Mas aonde havia luz, você já aprendeu hoje. Aonde havia luz? Na casa dos hebreus. Deus é a sua luz. Talvez a sua frente está cheia de trevas. Você está confuso.
Talvez você não sabe para onde ir, o que fazer. Chame o Deus das luzes para a sua vida. Deixe Ele iluminar a sua mente. Deixe Ele te dar soluções e estratégias. E por último, a 10ª praga, a morte de todo o primogênito. Pode, por favor. O filho mais velho. O filho mais velho era aquele que herdava os negócios do pai, simbolizava o futuro de uma família. Quando o primogênito das famílias egípcias morreram, eles perderam toda a esperança do seu futuro. Mas a Bíblia diz que na casa onde havia a marca do sangue, o anjo da morte não pôde entrar, ele teve que passar por cima. Talvez você está com medo do seu futuro. Talvez uma notícia recentemente tenha colocado medo dentro de você. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir. O anjo da morte não vai entrar na sua vida, ele vai passar por cima de você. Que você não tenha medo algum. Quando lembramos do que Jesus fez e de quem Ele é, nós somos gratos e valorizamos o que temos, mas o nosso coração se enche de paz, de esperança, de fé. E esta é a minha oração nesta noite, que cada um dos corações que estão aqui sejam plenamente renovados. Lembre-se do seu Deus. Não fique olhando para o tamanho da sua adversidade, mas olhe para o tamanho do seu Deus. E Deus é assim. Certa vez, um menino chegou para o seu pai e perguntou: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai levou ele perto de um avião e falou assim: filho, olha esse avião aqui, como que é o tamanho dele? E o filho falou: pai, o avião é muito grande. E depois o filho falou assim: olha filho, aquele avião lá no céu, lá em cima, como que é o tamanho daquele avião? Pai, o avião é muito pequeno. E ele falou para o filho: filho, assim é Deus. Quando você está pertinho dele, ele é grande, mas quando ele está longe de você, ele fica pequeno. Não tenha medo, o Senhor diz para nós nesta noite. Tenha paz. Lembre-se, se Ele fez uma vez, Ele vai fazer novamente. Você pode se assentar, você vai receber o suco de uva e o pão. Os diáconos podem estar entregando. Não deixe a ceia. Talvez algo te impede de cear. A solução correta não é deixar a ceia, mas deixar aquilo que te impede de cear neste momento. Participe da ceia, deixe o Senhor te renovar. E nós começamos escutando essa palavra, essa mensagem hoje. Falou ao seu coração? Que a gente guarda por muito tempo as coisas negativas. Participar da ceia é lembrar do perdão do Senhor. Desapegue, libere o perdão, tenha paciência, se livre das amarguras, se livre das mágoas. Perdoe aquele que você talvez precisa perdoar hoje. Perdoe você mesmo pelos erros que você cometeu, mas não fique preso ao ruim que aconteceu. Mas se lembre de como o seu Deus é bom, e se lembre como Ele é grande e como Ele é poderoso. Bom, maravilhoso é o nosso Deus. Que seja essa nossa adoração nessa ceia, nessa noite.